Olá, sejam todos bem-vindos. A professora está usando máscara por conta da Covid-19. Então, eu vou higienizar as minhas mãos. Vou retirar a minha máscara para que a gente possa iniciar a nossa aula. Eu vou higienizar novamente. Então, vamos lá. Eu me chamo professora Cirlei. Hoje nós vamos conversar um pouquinho em história sobre os fluxos populacionais e o que isso trouxe como movimento para a gente formar a nossa sociedade, a nossa civilização brasileira. Como tudo isso se iniciou, então a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Analisar diferentes fluxos populacionais é o que a gente vai fazer. O que será que é isso, né? Vamos lá. E as influências que esses fluxos trouxeram para nós? Mas aí a professora, o que é isso, fluxos populacionais? A gente vai começar a conversar, mas eu não sei nem o que é isso, né? Então vamos lá. Vai explicar para vocês o que é um fluxo populacional, o que isso teve como influência para a formação da nossa civilização, né? Mas o que é fluxo populacional, professora? Você pode perguntar em casa, porque eu nunca ouvi essa palavrinha, então a professora vai explicar para você o que é isso para que você possa entender o contexto da nossa história, tá bom? Então, olha lá. Mas o que é fluxo populacional? Fluxo, quando a gente fala de fluxo, a gente está falando de movimento, né? E população mesmo, que você, eu, você, a família e todas as pessoas que convivem com você. Então, quando a gente fala de fluxo, movimento, deslocamento. Deslocamento, tanto interno como externo, né? Pessoas que saem de uma cidade, vão para outra, de um estado e vão para o outro, estamos falando de um movimento, de um deslocamento interno. Quando a gente fala de fluxo externo, são pessoas que vêm de outro país para cá, né? Vêm fixar residência mesmo aqui no nosso país e formar a sua vida, né? Isso é um fluxo populacional. Então vamos lá, ó. É um movimento e deslocamento de pessoas internamente, de estado a estado, de cidade a cidade, de um país para o outro, quando a gente fala de externo, né? De um movimento externo. No Brasil, esse fluxo sempre aconteceu, né? Tanto interno como externo. E esse fluxo externo, vocês vão ver mais um pouquinho para frente, nos slides que a Pro vai passar, que ele construiu a nossa civilização. Aqui tem uma imagem que é extremamente importante, e aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em todas as imagens que forem colocadas aqui, porque elas explicam muito bem essa questão do fluxo populacional, da migração e da imigração, que a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Aqui nós temos uma tela que mostra esse movimento interno, essa migração, né? Os nordestinos, né? Reflete bem os nordestinos. Portinari, quando pintou, ele foi muito sensível, né? Ele olhou para essa população e toda a dificuldade que ela tinha e precisava sair do lugar onde residia para melhorar, para ter melhores condições de vida. Então, vamos lá. Esse movimento interno e externo, né, que a professora falou com vocês, a gente chama de, internamente falando, de migração. E externamente a gente chama de imigração. Então, aqui tem uma explicaçãozinha legal para vocês, ó. Migração. Pessoas que se movimentam dentro do Brasil, né? Dentro do lugarzinho onde vocês residem, moram, de estado a estado, de cidade a cidade. Externamente, pessoas que vêm de outro país para fixar residência aqui. Essa imagem está mostrando uma pessoa que está em cima do globo terrestre, então ela mostra a imigração, né? Uma pessoa saindo de um país para fixar residência em outro país por alguns motivos, né? Então vamos lá. Mas por que será que isso acontece, né? É uma perguntinha que pode pintar aí na cabecinha de vocês, até porque, por que será que uma pessoa sai do lugar onde está, nasceu ali, vive ali, tem seus colegas, tem seus familiares, tem parentes e tudo mais, e aí ele vai sair dali para fixar residência num lugar onde ele não conhece?
mas tem inúmeros motivos que fazem com que isso aconteça. Então vamos lá. Fatores, né, coisas que motivam essa migração ou essa imigração. Motiva o movimento interno, que é a migração, e motiva o movimento externo, que é a imigração. A gente vai ver o que acontece. Ó, o que faz com que as pessoas se movimentem dessa forma? Motivos religiosos, né? A gente pode pegar um exemplo de religiosos mesmos, que saem de um lugar onde estão e vão formar uma igreja ou alguma coisa nesse sentido em outro local. Então ele sai do lugar onde ele reside, sai mesmo para morar, não é só para passeio, né? Ele mora no lugar onde ele vai formar essa igreja, onde ele precisa formar aquela comunidade religiosa. Culturais também, né? Faz com que a pessoa saia daquele local onde ele está e vá para um outro lugar. Políticos, né? A gente está vendo tantas coisas na história que motivam isso. As pessoas saírem do lugar onde está para ir para outro lugar melhor. Ambientais, né? Um exemplo, a gente pode citar aqui os nordestinos, que moram num lugar em que a situação não é muito fácil, né? E aí ele precisa sair dali para poder conseguir uma vida melhor, oferecer uma vida mais confortável para sua família. Ele sai dali e vai para outro lugar. É difícil? É difícil, mas ele faz para o bem dos seus, tá? E econômicos, eu acho que dos fatores que nós colocamos aqui, econômico é o que pesa um pouquinho mais, né? As pessoas precisam melhorar a sua condição econômica e precisam buscar novos lugares. Precisa ter coragem, mas ele vai, né? Ele migra ou ele imigra, tá? Então vamos lá. O Brasil registra a imigração ou esse deslocamento que a Pro explicou lá no comecinho, de um país para o outro, de diferentes povos, ao longo de toda a história, né? Por que será que a Pro fala ao longo de toda a história? Para explicar para vocês exatamente isso. Que esse, ao longo da história, foi o que formou a nossa civilização, a nossa população. Tão misturadinha, né? E aí a gente vai ver um pouquinho para frente que povos foram esses que vieram para cá para formar essa população toda. E tão diferentes uns dos outros, né? Então vamos lá. O Brasil registra a imigração, ou seja, o deslocamento de pessoas de um país para o outro, de diferentes povos, ao longo da história, né? E aí a professora trouxe um esquema bem legal para mostrar para vocês sobre os primeiros habitantes. Os indígenas, né? Existem estudos e pesquisas que indicam que eles vieram da Ásia, mas são estudos, né? E os portugueses e logo abaixo os africanos que vieram para trabalhar, né? Foram escravizados pelos portugueses e vieram para trabalhar. Mas será que o Brasil só recebeu os portugueses como imigrantes? O que vocês acham? Será que toda a população que existe hoje no nosso país foi formada só com imigrantes, pessoas que vieram de Portugal para cá? É bom pensar, né? Então vamos lá. Acertou. Se a sua resposta foi não, né? Porque não foram só os imigrantes, não foram os únicos, né? Os portugueses, aliás. Depois deles vieram outros povos. E a gente vai ver isso, olha lá. O Brasil é considerado um país de grande diversidade cultural, né? O que é essa diversidade? Diversos povos, né? Diversas culturas. Isso se deve ao fato de imigrantes de diversas nacionalidades terem vindo para o nosso país. Então, olha alguns, ó, árabes, italianos, japoneses, aí não está citando aqui mais holandeses, espanhóis, tá? Que vieram formar a nossa civilização, a nossa população, o nosso povo, tudo que a gente tem hoje, de diferentes carinhas, né? São formadas por diferentes povos que vieram para o nosso Brasil. Tá claro? E aí a gente tem a diversidade cultural, que está muito bem representada aqui na tela da Tarsila do Amaral. Essa tela representa trabalhadores, mas veja a diversidade, né? Preste atenção em todas as carinhas que ela pintou aqui, como é diferente e como é bom isso, né?
olhar para os lados e ver que, opa, você é diferente do outro, que é diferente do outro, né? É muito legal essa convivência. Toda essa diversidade de povos enriquece a cultura e contribui para a constituição de uma sociedade plural e diversificada. A gente conhece muita coisa, né, em todos os sentidos. Pois cada povo que aqui chegou ainda chega, né, ou seja, esse movimento ainda acontece até os dias atuais. Muitas pessoas deixam o seu país e vêm morar aqui. Muitas pessoas deixam a sua cidade para ir para outra cidade aqui dentro do nosso país. E estado também. Cada povo que aqui chegou e ainda chega compartilha suas tradições, culturas, hábitos alimentares, entre outros traços originários de seu país de origem. Né? A culinária é algo muito legal, né? Que você caminha pelo país e você vê as diferenças. E como é gostoso isso, né? Ver essa diferença e conhecer coisas novas. Dentro desse contexto da diversidade, né? A professora trouxe para vocês um desafiozinho, uma coisinha boa, gostosa, né? Então, olha lá. Muitas palavras que usamos no cotidiano têm origem indígena e africana. Às vezes, eu falo muitas coisas e não sei a origem dessas palavrinhas que eu estou usando. Então, eu trouxe algumas, apenas algumas, porque são inúmeras, né? E aí, dentre essas palavrinhas, vocês vão diferenciar aí o que é africano, o que é indígena. Olha lá. Amendoim, moleque, fubá, ubatuba, cafuné e carioca. E agora? Será que eu uso essas palavrinhas e não sei de onde vem? É muito importante saber, né? E além dessas palavrinhas, depois vocês podem pesquisar outras. Procure lá no seu computador, no seu tablet, no seu celular, faça uma pesquisa mesmo. Opa, deixa eu procurar mais palavrinhas além daquelas que a professora trouxe, né? Para você conhecer, você vai aumentar seu vocabulário indígena e africano. Olha que legal. Então vamos lá. Olha lá. Indígenas, nós temos amendoim, carioca e ubatuba. E as palavrinhas africanas, cafuné, fubá e moleque. Você sabia que essas palavrinhas têm essa origem? Pois é, agora você ficou sabendo. Por hoje é só, foi um prazer estar com vocês. Eu espero estar com vocês em outras oportunidades para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Um abraço.